Olá, meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai ver a continuação do projeto da pousada, em que eu estou começando a definir as áreas e as posições de cada espaço. E aí a gente vai dar uma olhadinha já aqui na tela do meu computador. Bom, aqui na minha tela a gente vai começar vendo o seguinte. Aqui eu fiz a marcação do quadradão, que são os limites do terreno. E essa linha pontilhada, ela tá marcando onde eu tô fazendo o recuo de jardim. Então, a gente vai ver que este terreno aqui, ele é uma esquina, em que aqui nós temos uma rua e aqui outra rua. A chegada principal dos automóveis se dá por esta rua aqui, que é a de maior movimento, e essa rua que está aqui embaixo da minha tela, ela é uma rua de menor movimento, em que eu vou aproveitar qual foi a minha primeira ideia. Fazer o acesso por esse lado do terreno e nesta lateral, nessa outra frente do terreno, fazer o estacionamento para os automóveis. Então, como a gente já tinha visto no vídeo anterior, a gente vai precisar ter em torno, pelo menos, 10 vagas de estacionamento. E essas 10 vagas, elas cabem bem legal, bem certinho aqui neste alinhamento. Então, o que eu fiz? Qual foi o meu ponto de partida para começar a montar esse quebra-cabeça? A partir daquela planta baixa que eu desenhei junto com vocês, é bom, né? Aquela planta baixa que eu desenhei no vídeo da semana passada, eu criei este módulo aqui em forma de L, para quem não está lembrado. Essa primeira área, que seria o acesso, ela é uma mini cozinha, depois tem uma copa, e esta parte aqui é o dormitório, e aqui nesse retângulo é o banheiro. Então eu fiz como se os blocos se encaixassem. Aqui tem o banheiro deste estúdio e aqui tem o banheiro do outro estúdio aqui. Bom, então eu montei um alinhamento eu fiz um prédio em forma de H, que a gente chama, que é os quartos nesta linha, outros quartos nesta linha e no centro as circulações horizontais e as verticais. Graça, o que são circulações verticais? Escadas, principalmente escadas e elevadores. Então, esse é o pavimento térreo. Vou mostrando para vocês qual foi a minha linha de pensamento. Pavimento superior, em que a gente tem aqui os estúdios, né? A circulação no centro e mais estúdios. Então, o que eu fiz? A partir desses módulos dos estúdios, eu fui encaixando, eu fui transformando alguns estúdios naquelas áreas técnicas como depósito, cozinha, lavanderia, bar, restaurante. Eu fui transformando eles nessas áreas técnicas. Só que o que aconteceu? Por exemplo, eu precisava de uma área, que é uma exigência da prefeitura, precisava de uma área de recreação no pavimento térreo e que fosse uma área permeável, né? Ou seja, um jardim ou, né, um pavimento, vou chamar de uma praça, digamos assim. Nesta área eu posso incluir uma piscina se o cliente quiser, certo? Então, qual foi a minha ideia? Minha ideia era a seguinte: como nessa divisa aqui eu tenho um vizinho aqui do lado, tem uma casa aqui do lado. Por lei, essa é uma lei federal, por lei eu preciso deixar um afastamento, para ter janelas, eu preciso deixar um afastamento de 1,5 m. O que eu pensei? Ao invés de deixar apenas 1,5 m, eu vou deixar 3 metros e vou aproveitar esta área aqui como a tal da área de recreação.
o que que aconteceu aqui no térreo? Ó, voltei aqui no térreo. O que que aconteceu? Esta área ficou muito pequena e eu tive um outro porém. Eu comecei a me dar conta do seguinte: essa área de recreação ali naquela lateral do terreno, que na verdade é praticamente fundos do terreno, vai ficar uma área um pouco isolada, ela não vai ter tanto atrativo, não vai ter tanta visibilidade, eu não vou conseguir aproveitar tão bem essa área quanto ela merece ser aproveitada, né? Bom, vou continuar mostrando essa ideia, essa primeira ideia, que foi aqui, foi o primeiro pensamento, primeiro montar de quebra-cabeças, que é o que eu não gostei e eu nem vou apresentar para o cliente porque eu não mostrei e tô tendo a cara de pau de mostrar aqui para vocês, né? Mas eu tô mostrando isso mais pelo sentido de mostrar como é que funciona o processo criativo do projeto. E aqui o último pavimento, então o segundo e o terceiro pavimento. Aqui no segundo eu tenho estúdios, que são esses blocos em rosa. Aqui eu aproveitei a parte de cima, logo acima da recepção, para fazer uma suíte maiorzinha, que os estúdios estão com 45 e 80. Aqui eu pensei em fazer uma suíte maior, de repente com 2 dormitórios. E aqui os outros estúdios. E aproveitei aqui, ó, transformei um estúdio, transformei ele em almoxarifado e depósito, fui puxando os módulos dessa maneira. O terceiro pavimento é muito parecido, só que ao invés de lavanderia, ao invés de depósito, né, eu vou ter a lavanderia e rouparia. E no terceiro pavimento, que é o terração, que eu vou chamar de terraço, né, tem os elevadores aqui chegando, escada. Então a ideia a ideia continua sendo a de criar uma boa parte desse pavimento aqui que seja de acesso dos hóspedes, e o outro vai ser um apartamento grande, um apartamento bom, que vai ser a moradia dos proprietários. Bom, como eu já disse, essa foi a primeira ideia, e nessa primeira ideia a gente vai se dando conta de algumas coisas, e principalmente, para mim, a questão maior foi em relação a essa área de recreação no térreo, que eu desisti, né? Eu achei que foi uma ideia bem ruim de botar ela lá naquele canto, lá naquela lateral do terreno, que é quase fundos. E aí eu parti para uma segunda opção. Então vamos voltar lá no térreo. Esta daqui foi a primeira ideia. Agora vamos abrir a segunda ideia, que foi essa daqui. Ai, vou mudar aqui. Pronto. Agora eu tô mais feliz com essa daqui e tomara que o cliente goste. Mas eu acho que sim, porque eu acho que ela ficou uma opção bem mais organizada. Então, a ideia da chegada dos automóveis foi a mesma. Então, aqui nós temos a rua, a calçada aqui, e aqui nós vamos ter aquela cobertura que é para embarque e desembarque, para facilitar a chegada do hóspede para retirada das malas, e logo na sequência, que é o porte cocher. Ai, que chique. Eu acho que é assim que se fala. Logo em seguida teremos a recepção. Então nessa opção aqui, que é a opção que já está um pouco mais pensada, as áreas elas já estão batendo muito melhor
com as áreas que a gente tinha visto lá no programa de necessidades, que são as áreas que a gente tem a estimativa calculada através da nossa bibliografia. Então, o que eu fiz? Eu mantive o tamanho dos estúdios, aquele módulo de estúdios, mantive aquilo. Aqui já tenho as vagas, que são 9 vagas normais e uma vaga maior, que é para cadeirante. O projeto, ele continua sendo um projeto de planta do tipo H. Então, a gente tem um prédio aqui, né, um alinhamento de quartos, de estúdios nesse setor, outro alinhamento que vai ser nesse setor aqui. O que aconteceu? Eu afastei esses blocos, eu vou ter um pouco mais de circulação, que é essas áreas em cor de laranja aqui. Então, eu vou ter um pouco mais de circulação, mas o que acontece? Eu vou conseguir fazer aquela área verde, aquela área de recreação, eu vou fazer ela no meio dos dois prédios. Isso vai ser uma coisa bem bacana, porque o que acontece? Eu vou mostrar no segundo pavimento, que eu acho que vai ficar melhor para a gente ver a disposição dos estúdios. Esse é o segundo pavimento, então aqui eu fiz, ao invés de 5 estúdios, eu montei 6 estúdios, todos eles encaixadinhos, né? Daquela maneira que a gente tinha planejado. Aqui nós temos a circulação horizontal, que é de acesso aos estúdios, e ela se liga esses dois prédios aqui, que tá bem marcado aqui, porque são os dois em rosa, e o laranja é as circulações. Então, temos o elevador aqui. Olha, esse ficou errado, né? Ele deveria estar em rosa, mas tudo bem, vocês perdoem esse tipo de coisa. Aqui nós temos elevador, aqui nós temos a escada com os acessos das escadas, uma de cada ponta, certo? A circulação horizontal também, para acessar esses estúdios aqui, e aqui um segundo elevador. Por que 2 elevadores? Porque quem tem um, não tem nenhum. Pode ser pode acontecer de o elevador trancar ou ter algum problema de manutenção, então tem o outro. Outro motivo para ter 2 elevadores é que um deles eu tenho ideia de fazer ele só para serviço. Então é aquele elevador que vai ser da camareira, vai ser do garçom que vai levar comida, e até porque o que eu estou fazendo aqui? No pavimento térreo, eu praticamente encostei o prédio lá na divisa, no limite ali do terreno. Então, eu dispus essa parte técnica, que é o que está aqui em vermelho, praticamente os funcionários, vai ser de acesso de funcionários, em que os funcionários vão acessar por dentro da administração. Aí logo aqui tem o setor de segurança, tem o vestiário de funcionários, que é bastante importante, porque ali provavelmente também vai ter falhou, jardineiro. Então, o jardineiro, ele é um cara que ele se suja bastante, então ele vai precisar trocar de roupa, né, tomar banho. Logo em seguida, nós vamos ter a lavanderia e a cozinha e a despensa. Ou seja, aqui a gente pode ter um acesso só, que é para todos esses funcionários. Para fazer a ventilação desses espaços aqui, eu vou deixar só o mínimo necessário, que é de 1,50 m. E logo aqui nesse canto a gente vai deixar o depósito de lixo. Então esse depósito de lixo, ele praticamente vai ser uma passagem. Então ele vai ter acesso, pode ter acesso por esta porta, e depois a saída do lixo, quando chegar o caminhão do lixo,
ele vai ter uma abertura aqui pela frente, então já fica tudo funcional aqui para fazer a liberação do lixo. A entrada tem aqui a cobertura da chegada dos hóspedes, logo em seguida tem a recepção e logo depois da recepção tem o elevador social e a escada. Estou mantendo 5 estúdios aqui no térreo porque os estúdios no térreo, eles facilitam bastante para pessoas idosas, apesar de que eu tenho elevador, mas é interessante ter os espaços no térreo, principalmente por pensar que a gente vai ter idosos, a gente tem uma vaga para cadeirante, então quanto mais a gente puder facilitar para essas pessoas, melhor. Aí vocês vão ver aqui, ó, nessa lateral aqui também em roxo, então as partes em roxo são as áreas que eu marquei, que são as áreas que não são quarto, mas que são áreas de atendimento aos hóspedes. E as áreas que estão em vermelho são áreas que não são acessíveis aos hóspedes, porque vou chamar elas de áreas técnicas mesmo. Agora vamos dar uma olhadinha. O segundo pavimento nós já vimos. O terceiro pavimento é exatamente igual, ele é um pavimento tipo, né? Que o segundo e o terceiro ficam iguais. O quarto pavimento, que eu estou chamando de terraço, é a área que a gente vai completar aquela área de recreação que a prefeitura exige para aprovação. Então, eu já tenho 163 metros quadrados de área de recreação lá no térreo. Eu vou precisar de pelo menos 300, então o restante dessa área de aprovação vai ser esta área que está em roxo aqui. Lembrando que eu marquei em roxo, são as áreas de uso dos hóspedes, mas é o uso comum dos hóspedes. Então, aqui a gente vai ter um bar, que eu estou imaginando fazer aqui um bar. Eu estou chamando aqui de área de recreação, mas na verdade a ideia é usar isso daqui como um terraço mesmo, para pegar sol. Lembrando que aqui é na beira da praia, né? E aqui uma área de restaurante. A bibliografia estava me pedindo 36 metros quadrados para o restaurante, mas essas são áreas, por exemplo, a cozinha, a lavanderia, o restaurante, são áreas que a gente vai desenhar, né? A gente vai verificar uma por uma o que cada uma precisa, qual é o programa de necessidades para cada uma. Isso é uma coisa que a gente vai ver junto também, né? Nos próximos vídeos. Então, não esquece de te inscrever no canal e apertar aquele sininho ali para não perder nada disso. Bom, isso daqui é o que eu vou apresentar para o cliente agora. Certamente ele vai dar o parecer dele, vai dizer algumas coisas, provavelmente alguma coisa tenha que modificar, né? Então, eu espero que te ver por aqui de novo na quinta-feira que vem, para a gente dar continuidade nesse projeto. Um abração, tchau, tchau.